Boa noite. E aí, como foi a leitura desse poema? Gostaram do poema? É interessante. Eu particularmente amei. Então vamos aqui procurar os slides com o poema e vamos fazer o comentário da interpretação, ok? Um minutinho. Então vejamos. Claro, vamos ler o poema, sim, decodificando, dominando o código linguístico e lendo o mundo. Já falamos bastante sobre isso, não é? Proclamação de Barros. Proclamo ir diante do ou, sou ir, não ou, sou, se sou. O primeiro ponto que você deve ver dentro da decodificação é você observar agora o sinônimo da palavra proclamação. À primeira vista, nós já temos uma bagagem cultural de sabermos o significado de proclamação. Mas, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, a importância de buscarmos o dicionário, até mesmo com palavras que nós já temos o conhecimento, que nós já sabemos, mas é importante observarmos os demais significados. Então, dentro de proclamação, eu trouxe essas para vocês. Não sei se vocês estão aí com o dicionário, mas é importante, o dicionário é também a Bíblia do aluno, na aula de português. Então, proclamar. Quando eu estou proclamando, eu estou preferindo, eu estou escolhendo, eu estou optando por, eu estou selecionando, eu estou declarando, anunciando, apregoando, divulgando, bradando, aclamando, celebrando, exaltando e gritando. Então, todas essas palavras, elas estão dando o significado sinônimo de proclamação. Só que você vai ver aquelas que mais se adequam ao poema. Então, quando você diz, por exemplo, proclamo o I, talvez ele esteja dizendo, não é? Grito o I, faço opção pelo I, eu declaro o I, eu aclamo o I, eu celebro porque o I é muito importante. Então, essa palavra proclamação, celebração, quando eu tenho uma celebração por aquilo, é porque aquilo ali é de muito valor para mim. É de muita importância, é imprescindível. Por isso que eu celebro, eu honro, eu grito, eu clamo, eu proclamo, eu anuncio, eu falo a respeito. Então, proclamo o ir. Então, o que é que ele proclama? Ele faz a opção de proclamar o ir. O que é o ir? Este ir, nós vamos ao nosso código linguístico e nós entendemos que é a conjunção coordenativa I, que expressa uma ideia de adição, de soma. Então, quando ele diz eu proclamo o I, ele está dizendo eu anuncio, eu declaro, eu grito, eu faço a opção pela unidade, pela adição, eu somo na vida do outro. É importante eu somar na vida do outro. É importante eu acrescentar na vida do outro. Eu proclamo ir, eu proclamo o somar, eu proclamo adicionar, eu proclamo crescer com o outro, estar ao lado do outro. Eu proclamo ir diante do ou. O ou indica a conjunção coordenativa alternativa, que expressa uma ideia de alternância, uma ideia de exclusão. Ou você brinca, ou você canta, ou você vai pegar carona, olha gente, só tem um lugar. Ou você, minha amiga, ou você, meu amigo. Então está sempre excluindo, utilizando para usar e expressar uma ideia de exclusão. Proclamo ir diante do ou, eu proclamo ir, eu proclamo adição, eu proclamo soma, eu proclamo solidariedade, mesmo diante de uma sociedade que indica e que expressa a exclusão.
opção. Mesmo diante de um mundo em que a exclusão é a preponderância, em que a exclusão é a tônica da vida do ser humano nos dias de hoje. Eu decido, eu faço a opção de ter como ideologia, de ter como parâmetro na minha vida, viver ou ir. Viver adicionando e não excluindo. Viver somando o outro na minha vida e não excluindo o outro. Sou e. O verbo ser, ele é um verbo que indica permanência. É algo que não é transitório. Uma vez o aluno perguntou, professora, o ministro falou na entrevista que estava ministro e que não era ministro. Ele não estava incorreto? Eu disse, não. Porque, na verdade, o ministro ele passa um tempo como ministro e depois outro pode vir assumir o cargo. Então, ele está como ministro, porque o verbo estar indica algo transitório e o verbo ser indica algo permanente, e ele não é permanente. É interessante que na Bíblia, num momento de diálogo de Deus com Moisés, a Bíblia fala que Deus Deus disse que o nome dele para Moisés, ele disse, diga Moisés ao meu povo que o meu nome é Eu Sou. Por quê? Porque ele era permanente, ele sempre seria longânimo, poderoso, benigno, misericordioso. Ele eram atribuições, características inerentes a Deus, seriam sempre eternas. Então, o verbo ser, o verbo de ligação, este verbo ser, ele é utilizado quando indica permanência. Então, é muito interessante. Uma vez uma aluna, ela chegou junto de mim e disse, professora, você precisa dar essa aula para minha mãe. Eu disse, como assim? Não estou entendendo. Disse, porque, olha, a minha mãe não me entendeu. Veja só, professora, eu nunca menti na minha vida. E agora minha mãe veio me chamar de mentirosa. Eu disse, mas por que sua mãe lhe chamou de mentirosa? Ah, porque ela me pegou mentindo. Eu disse, poxa vida, se ela lhe pegou mentindo, então a sua mãe está certa. Ela disse, não, professora, eu não sou mentirosa. Eu estive mentirosa. A senhora falou que o verbo ser é usado quando nós estamos vivendo uma situação de permanência. Eu nunca tinha mentido antes, não pretendo mentir depois, então eu não sou mentirosa, eu estive mentirosa. A senhora precisa explicar isso à minha mãe. Eu disse, tá bom, então traga ela aqui para explicar. Você tem certeza que você não é mentirosa, você só esteve. Porque muitas vezes nós usamos o verbo ser de uma maneira inadequada. Porque se realmente esta menina, ela não tinha interesse de mentir mais, ela nunca tinha mentido, foi um momento de lapso da vida dela, empregar o verbo ser é muito forte. Dizer que ela é mentirosa está dizendo que ela é uma pessoa que tem já um caráter, já está inerente à personalidade dela o viver mentindo. Nós devemos utilizar os verbos, o nosso código linguístico, cada palavrinha, de forma adequada, procurando pensar e ver o que é que eles expressam. Então, a mãe dela teria que dizer, né, você esteve mentirosa, você não pode permanecer. Ela estava correta. Então, ele disse aqui, proclamo o I. Eu proclamo adicionar, eu proclamo ser solidário, eu proclamo ser um cidadão que esteja pronto para não viver a exclusão, mesmo que eu esteja rodeado, mesmo que eu esteja perante uma sociedade capitalista, uma sociedade individualista, uma sociedade que só pensa em si, uma sociedade que esteja sempre vivendo a exclusão. Eu quero viver a inclusão, eu quero adicionar. Sou I, sempre serei I, eu não mudarei. Sou I, não vou. Sou um cidadão que adiciona, que soma na vida do outro e não exclui o outro. Sou, se só. Esse se é uma conjunção subordinativa que nós não vimos, não é? Mas ele indica uma condição. Então, ele está dizendo sou, mesmo na condição de ser sozinho. Mesmo que seja eu sozinho no mundo inteiro, na minha sociedade, na minha cultura, mesmo que seja somente eu que queira somar e adicionar, eu sou, se sou.
eu sou, eu decidi ser permanentemente, mesmo na condição de ser sozinho, eu proclamo o ir. Eu achei tremenda essa, esse poema. Não sei se vocês procuraram a saber um pouco da vida, não é, desse escritor. O nome dele é Paulo Alberto Arthur de Távola, e o último sobrenome é Barros, né? Eu nunca vi o sobrenome imenso, é Moritson, não sei nem pronunciar esse nome, Monteiro de Barros. Ele foi político, ele foi porque ele já faleceu em 9 de maio de 2008, na cidade de Natal, mas ele foi poeta e jornalista brasileiro, deputado constituído pelo PTB, caçado pela ditadura militar. Provavelmente ele deveria abrir muita boca, né? Abrir e falar muito para a importância de ajudar o outro, de socorrer o outro, e essa história toda. Então, ele foi caçado, viveu na Bolívia e no Chile entre 1964 e 1968, tornou-se um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e líder da bancada tucana na Assembleia Constituinte de 1988, ano em que concorreu sem sucesso à Prefeitura do Rio de Janeiro, sendo posteriormente presidente do PSDB entre 1995 e 1997. Ele exerceu o mandato de deputado federal de 1987 a 1995 e senador de 1995 até 2003. Atuou como redator e editor em diversas revistas, notavelmente na Brot Editores, e foi colunista dos jornais O Globo e O Dia, sendo também diretor da rádio Roquete Pinto. Tornou-se especificamente notável por apresentar o programa Quem Tem Medo de Música Clássica na TV Senado. De Arthur da Távora, pode-se dizer que era um gênio cordial, brilhante, vivaz, com um sorriso de compartilhamento permanente. Então, este homem, ele fez esse poema, e a gente percebe pela vivência e pelos momentos que ele viveu, na hora que ele diz proclamo ir, ele estava ali lutando contra a ditadura, expressando que ele tinha uma ideologia política, uma ideologia de ver o necessitado, uma ideologia de que todos tivessem o mesmo, os mesmos bens, os mesmos privilégios. Então, é por aí, por essa leitura de mundo que a gente faz, por essa bibliografia da vida do autor, a gente percebe que neste poema ele está colocando um pouco da ideologia dele, que é uma ideologia bonita, de querer ser solidário com o outro, amar o outro e querer que todos, incluir todos, não é, ao mesmo sistema, um sistema que seja justo e não de injustiças sociais. A partir dessas informações, nós entendemos. Agora, vocês observaram que com o código linguístico nós podemos interpretar até mesmo sem observar a leitura de mundo. Porém, quando nós observamos a leitura de mundo, a gente vê que a interpretação fica mais concisa, mais precisa, enfatiza esse proclamar. Então, assim, a proclamação também é algo que ocorre para todos os cantos da terra. Ele proclama, ele grita, ele brada para todos. Ele não quer algo que seja somente para ele, somente algo que ele viva essa realidade dentro de casa, mas ele proclama, ele leva aos bastidores, ele sai dos bastidores e ele leva para fora, ele leva para o outro, ele grita para os quatro cantos da terra. Então, na verdade, quando a gente observa que ele foi um jornalista, que ele foi caçado pela ditadura, que ele era esse que gritava mesmo, gritava a sua ideologia. Certo? Então, vocês observam como é importante para a interpretação nós sabermos um pouco daquele escritor, a vida política, social em que ele estava inserido. Ok? Espero que vocês sintam-se prazerosos em fazer cada interpretação desta maneira. Agora, boa noite,
e vamos continuar mergulhando nesse desafio de leitura de mundo. Tá bom? Tchau, tchau.